Oi, pessoal. E aí, bom dia, boa tarde, né? Esse meinho de dia e da tarde aí. Então, a gente está aqui hoje de novo para a gente conversar sobre dança, para a gente conversar sobre políticas públicas, para a gente conversar sobre o futuro da arte, né? Sobre a lei emergencial, sobre, enfim, sobre democracia e sobre todos esses processos que a gente está construindo aí de a gente chegar numa alternativa e, de uma proposta para a gente sair, né, dessa fase complicada que a arte está vivendo, né? Então, assim, eu queria muito que vocês acompanhassem também, vocês já me acompanham aqui com a história do sapateado no Brasil. Eu gostaria também que vocês acompanhassem esse projeto aí do Plano Nacional de Dança, do Colegiado Setorial de Dança e do Sistema Nacional de Cultura, porque não vai ser, a gente se reuniu hoje aqui em um grupo, daqui a pouco eu vou chamar as nossas convidadas, mas a ideia também é que isso se estenda um pouco mais, porque o assunto não se esgota em si, assim, agora, mas a gente tem a oportunidade de poder também continuar esse trabalho. Esse chat está sendo compartilhado no meu Facebook e também no meu Instagram, no meu YouTube. Em cima vocês veem um QR Code que vocês podem apontar, vocês já vão direto para o YouTube, e aí a gente vai deixar disponível para quem não pôde participar. A proposta aqui é ficar 1 horinha de conversa, então eu gostaria de chamar os nossos convidados, vou convidar o Fabiano Carneiro. Oi, Fabiano. Olá, olá. Boa tarde Bem-vindo. já. Obrigado pelo Passou convite. 4 minutos. Denise Aquarone, do Rio de Oi, Janeiro. gente. Prazer. E Enorme prazer. Meire do Oi. Tocantins. Estamos Prazer aqui. enorme estar aqui. Que legal. Bem-vindos, gente, bem-vindos. Assim. Obrigada. Eu vou começar só fazendo rapidinho uma leitura bem rápida, cronológica, da nossa história como colegiado setorial de dança. Não vamos nos aprofundar em tudo, mas aí a gente abre para o debate, tá bom? Vou ser meio que a mediadora da conversa, assim, né? Mas cada um de nós vai poder expor um pouco das nossas experiências, né, desse processo. Vou começar lá em 2003, quando foi feito o Seminário Cultura para Todos, né, gente? Não sei se todos vocês estavam, mas eu já estava nesse seminário, foi lá no Tênis Lira, Tênis Clube de Brasília, e ali começou todo esse processo de um plano setorial de cultura, né, a modelo que já tinha do SUS, desse sistema integrado federativo. Em 2004, surgiu as ideias das câmaras setoriais, e aí entra a Câmara Setorial de Dança. Em 2005, efetivamente, eu diria que foi o ano mais rico, eu acho que das câmaras setoriais foi 2005, né? Essas câmaras foram implementadas, começou-se a trabalhar nos planos já setoriais, de música, de dança, de teatro, de circo, né? E também ali foi muito importante já a atuação descentralizada de um grupo de artistas da dança que formaram essa Câmara. No plano setorial, o Plano Nacional de Dança, já tem ali um histórico, a primeira página é o histórico dessa Câmara setorial, então a gente não vai esgotar muito esse assunto, mas foi um ano muito rico, assim, para a elaboração do plano, foi a emenda constitucional que instituiu no artigo 215, o Plano Nacional de Cultura, né? Nós também vamos falar bastante da Constituição, e também foi a primeira Conferência Nacional de Cultura. Então, isso alavancou muito o processo da construção do Plano Nacional de Cultura e dos planos setoriais, né? 2006, 2007 e 2008 foi praticamente apagado de trabalho de câmaras setoriais, mas se deu um processo muito grande de sensibilização dos estados e municípios para compactuarem com o Plano Nacional de Cultura, com o Sistema Nacional de Cultura. Foram feitas algumas ações aí do governo federal para instruir os municípios e os estados com alguns seminários, com alguns cursos sobre
o que era o sistema, né? Em 2009, né, a gente também não teve um avanço muito nesse sentido de trabalho das câmaras setoriais, né? Mas em 2010, com a segunda Conferência Nacional de Cultura, a gente volta novamente a se reunir, a trabalhar. É instituído o Plano Nacional de Cultura no artigo 216 da Constituição e a Lei 12.343 de 2010. Esse 2010 foi instituído o plano no artigo 216 da Constituição Federal. Não estava ainda implementado, né? Ele foi instituído apenas ali como lei. Aí ele só foi acrescentado no Sistema Nacional de Cultura e implementado em 2012, né? Que aí a gente também criou o artigo 216A, que instituiu o plano na Constituição Federal de 88. Aí, em 2013, a terceira Conferência Nacional de Cultura, também foi um ano muito rico, né, de debates. Foi ali que a gente discutiu e reuniu os desafios da implementação efetiva do plano, né? Então, foram propostas bem importantes que saíram dessa conferência. Em 2015, não teve conferência, teve o Seminário Internacional sobre o Sistema de Cultura, que também eram capacitações e mais capacitações para essa implementação do sistema. E em 2017, também foi percorrido uma série de oficinas para a implementação dos planos. Então, a gente vê que a gente está aqui, ficou alguns anos trabalhando muito e outros anos tentando mobilizar nas pontas os municípios, os estados, né? Então, teve bastante seminário, eu acho que essa parte toda, por isso que a gente está aqui representado também em níveis estaduais, porque apesar de a gente se reunir em Brasília, mas quando saía toda essa discussão, nós voltávamos para os nossos territórios, e ali era todo o trabalho que cada um de nós fazia. Eu queria salientar aqui a FUNAT, o Fabiano está aqui pela FUNAT. A FUNAT foi importantíssima no estabelecimento dessas câmaras setoriais. Foi a FUNAT que coordenou todo esse trabalho da escuta dos artistas, da eleição desses artistas, desses atores, desses agentes culturais para a formação das câmaras setoriais, isso desde 2004, né, a FUNAT está fazendo isso também. E a gente também, é por isso que o Fabiano também está aqui, Fabiano está desde 2010, né, Fabiano? Na verdade, da FUNAT estou desde 2007, 2006 para 2007. Acompanhei as antigas câmaras e depois passando a ser colegiados também, né? Então, o Fabiano era, nesse caso, o representante governamental desse processo todo, né, servidor público de carreira e também um guerreiro, né, Fabiano, uma luta aí que a gente está passando. E, assim, a primeira fase dessas câmaras setoriais, desde 2004 que a gente está falando, ela foi importante justamente como estratégia, né, de funcionamento. Essa fase da escuta democrática, participativa, foi o fato decisivo disso poder funcionar, porque se for só apenas uma política de governo, junta um grupo de pessoas que eu conheço e joga ali, vamos fazer um textinho, um documento básico, assim. E a segunda etapa, em 2015, em 2005 também, foi muito importante da Câmara por a gente assumir e defender, e eu agradeço muito aos antecessores que estiveram nesse processo, que foi de assumir a autonomia da dança, né, diante das políticas públicas. Né? Importantíssimo. Com autonomia administrativa nos âmbitos dos órgãos federais, como o FUNAT, como o MINC, como Secretaria da Cultura, mas também em relação às artes, separadamente do teatro e do circo, que tudo era artes cênicas, e né, a galera foi lá, não, vamos falar de dança, vamos separar tudo.
Gente, se eu não esqueci nada e vocês quiserem complementar, essa era a minha fala de abertura, assim, para a gente abrir para o debate. Eu vou só pedir para que, quando algum colega de nós estiver falando, que a gente feche o nosso microfone, para o som ficar mais limpo, assim, porque também vai ficar gravado, e aí a gente pode, aí vocês têm, aí eu posso fazer daqui também, mas a gente segue. Quem gostaria de começar? A palavra está aberta. Fabiano começa. Por favor, as mulheres, por favor. A Meire é a mais antiga entre eu, a Denise e o Fabiano. Olha, Meire! É a mais longe também, porque Tocantins, né? É a mais longe. Vamos por... geograficamente, vai Meire. Gente, olha que lindo. Rui Morena está entre a gente. Oi, que... Rui, era para você estar aqui, Rui. Vamos vir fazer que com bom. a gente. Bom, primeiro é um prazer, coisa boa. Pode seguir, Meire. Ai, que bom que o Rui está aqui, que bom. Rui esteve aqui no Tocantins e teve uma fala importante, foi maravilhoso para todos nós, né? Enfim, é um prazer estar aqui com vocês. São anos e anos de não só de amizade, mas de luta e de comunhão. E eu acho que nós conseguimos, o grupo todo, tanto os antecessores como todos os que trabalharam durante todos os anos no Plano Nacional da Dança, no colegiado, no Conselho de Políticas Culturais, foi um divisor de águas, porque nós realmente, como a Bia fez esse breve relato desse resumo, nós batemos o pé e levantamos a nossa bandeira e conseguimos dignificar e fortalecer a dança como um processo que tinha que ter as suas peculiaridades e as suas necessidades atendidas. E foi um ganho absurdo nesse processo. Essas escutas, a partir do momento que nós estávamos ali representando a dança com muita força, com muita propriedade, disciplina, não posso deixar aqui de lembrar que nós sempre tivemos uma disciplina gigantesca e toda a tarefa monstruosa de trabalho, que era um trabalho monstruoso, sempre foi entregue com muita rapidez, com muita celeridade, e principalmente escutando as bases, porque isso foi o processo mais interessante, e que hoje, talvez, esse desmanche todo esteja sendo feito, porque essa escuta não existe mais, justamente porque os colegiados setoriais estão afastadas de todo esse processo, porque nós tínhamos essa devolutiva da base, nós tínhamos essa devolutiva dos estados, dos municípios, né? Então, foi muito mais fácil nós levarmos as necessidades reais por conta dessa escuta. E eu quero aqui, assim, agradecer, né, estar com vocês, é um prazer enorme. Fabiano Carneiro, que é um guerreirão, e Fabiano, você não sai das minhas orações, todos vocês, porque são pessoas fundamentais para a cultura brasileira, para o andamento da dança, Denise Aquarone no Rio, com o Fabiano, Bia, acho que não tem estado, Bia, você me desculpa, mas você está no Brasil inteiro, agilizando sempre tudo, muito obrigada. E eu quero registrar aqui pessoas incríveis do Tocantins, que são articuladores, integrantes do FETAC, da Federação de Teatro do Tocantins, o presidente da Fundação Cultural de Palmas, Giovanni, está aqui presente com a gente também, músicos, cantores, bailarinos, tem muita gente aqui do Tocantins presente, e eu quero agradecer, porque todo esse pessoal aqui do Tocantins da base sempre colaborou muito, são pessoas muito ferrenhas, estamos no umbigo do Brasil, estamos no interior, mas eu acho que estamos muito unidos e em muita luta, principalmente nesse processo. Obrigada, Bia. Denise, você pode apertar um pouquinho? Bom, em primeiro lugar, né, inenarrável prazer ver vocês, ainda mais nessa situação, isso dá um calor no coração, entendeu? Porque a gente olha os pares da gente, a gente se identifica tanto, né? Como Meire falou, além de tudo, amizade, então é um pacote, assim, maravilhoso. Bom, Bia já deu uma explanada bem legal, já deu uma contextualizada
num processo histórico de construção que a gente está, desde 2004, câmaras setoriais, enfim. Eu acho realmente, gostaria até de continuar destacando a questão da autonomia da dança dentro desse processo, que foi um ganho sensacional. A gente sempre teve naquela situação ligada às artes cênicas, sempre naquele espaçozinho tão para depois, tão reservado. Então, eu acho que dentro desse processo todo, a criação do próprio Sistema Nacional de Cultura, eu sou uma defensora ferrenha desse instrumento. Eu acho que ainda é o instrumento mais viável que a gente tem para implementar políticas culturais. Eu, sinceramente, desconheço uma maneira mais participativa, mais democrática, mais interessante. Eu ainda defendo isso com unhas e dentes. Inclusive, é o meu trabalho aqui no estado do Rio de Janeiro, né? No Colegiado Estadual de Danças, a gente continua com essa defesa da implementação através do nosso, tendo como base todo esse documento histórico, que é o Plano Nacional da Dança. A gente fez o recorte aqui do Estado, do Plano Estadual, e é isso. A autonomia da dança começou nesse processo da criação dos colegiados, como Meire falou. O colegiado de dança sempre teve uma atuação ímpar, né? Nós sempre fomos muito, muito atentos, muito capazes às milhões de mãos da dança a nível nacional funcionaram brilhantemente. Nós rapidamente fomos reconhecidos como um dos colegiados mais prontos, mais ativos, e inclusive em interlocução, criamos a interlocução com os outros colegiados. A gente fazia muita reunião, vocês lembram, junto com o pessoal de teatro, não é? Com o pessoal de circo, de audiovisual. Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente trabalhou pela autonomia da dança, a gente não esqueceu em momento nenhum desse trabalho de interlocução, de estar junto com os nossos outros colegas dos outros segmentos. Então, eu acho que a gente conseguiu, né, fazer isso muito bem feito, e a construção, realmente, através desse sistema, de uma construção política real, de fato, com diálogo, como Meire e como Bia falaram. A gente voltava dos encontros, a gente vinha direto para as nossas bases, não é? A gente, quando criou-se todo esse processo de construção de fóruns, os fóruns regionais, divididos por região, de estados, de municípios, mas começou-se começou a fervilhar esse movimento. Então, são duas coisas muito importantes. O processo de autonomia da dança, vindo junto com essa criação dessa construção democrática, participativa, e que a gente não pode abrir mão disso em momento nenhum, em hora nenhuma, seja quais forem as circunstâncias. A gente sabe que a gente meio que congelou na esfera nacional, a gente está ali, né, com colegiado, CNPC, essa coisa toda, mas é dever da gente continuar a fomentar essa estrutura nas esferas estaduais. É o que a gente faz aqui no Rio. Temos a implementação aqui do Sistema Estadual de Cultura, como lei e tal, mas mesmo assim é difícil. Mesmo, né, sendo lei, sendo Sistema Estadual de Cultura implementado, é difícil, a gente sempre fica dependendo da vontade política, do gestor, ainda há essa dificuldade do entendimento do que vem a ser, principalmente em relação aos planos setoriais. Isso é uma coisa que eu bato constantemente aqui no Rio, no estado do Rio de Janeiro, e todos os estados têm que fazer isso. Nós temos que dar firmeza aos planos setoriais. Um plano de cultura, seja ele nacional ou estadual, ele não existe sem os planos setoriais, né? O plano grande é um recorte de todas as áreas, mas se a gente não está fortalecendo e implementando os planos setoriais, a gente não tem material para trabalhar. E isso tem que ser muito pensado. Então, eu acho excelente essa iniciativa da Bia, da gente puxar de novo, resgatar essa história, essa construção, que eu acho que é o momento agora, inclusive, disso ser um estopim para uma nova fase. Eu estou muito esperançosa com isso. Obrigada. Valeu, Denise. Obrigada. Fabiano. Opa, peraí. Pronto. Oi. Primeiro eu queria saudar esse encontro, saudar essas pessoas de diferentes lugares do Brasil. A gente tem aí Santa Catarina,
Tocantins e Rio de Janeiro, né? Essas mulheres aguerridas, né, que sempre lutaram muito pela nossa bandeira da cultura, bandeira das artes e a bandeira da dança, né? Eu costumo dizer, nós temos aqui a nossa senadora da cultura do Tocantins, a Meire, que sempre, no coração do Brasil, não é o coração do Brasil, o Tocantins. Tive a oportunidade de estar lá no Tocantins e sei o quanto é importante essa implementação por meio das gestões, né? Esse ano eu completo 29 anos dentro do serviço público e eu vejo que cada vez que troca uma gestão parece, já falei isso inclusive em reunião de direção, assim, parece que cada gestor quer construir a roda. E essa cronologia que a Bia coloca muito bem, essa linha do tempo desde 2003 até 2020, é extremamente importante a gente ter isso, porque isso constrói também uma narrativa de como a dança se articulou, de como a dança também construiu as suas políticas públicas. Eu costumo dizer que a gente avançou muito em alguns pontos com a possibilidade dessa interlocução. Sem interlocução não se constrói política pública. Sem uma diversidade nacional, sem uma diversidade no próprio segmento da dança, a gente poder ter diferentes vertentes da dança contempladas nas políticas públicas, isso é extremamente significativo, né? E essa cronologia que você colocou, Bia, foi extremamente importante, assim, a gente acompanhar essa linha do tempo, né? Porque justamente isso, os gestores que chegam parece que eles querem construir a roda, né? E essa roda já foi feita. É claro que no decorrer dessa narrativa a gente tem que ir aprimorando, construindo outras possibilidades a partir desse diálogo. Isso aí, para mim, é fundamental, enquanto gestor, enquanto do outro lado da mesa, né? Eu costumava dizer que muitas vezes a gente ia 12, 13 pessoas, 12 não, mais 15 pessoas, íamos para Brasília, quebrávamos o pau lá, cada um com as suas necessidades, mas saímos de lá com uma construção, com uma possibilidade de construção. E eu queria também trazer, né, um pouco em cima da Constituição Federal que nós temos, e sobretudo no momento que a gente vive, né, a gente salientar o quanto é importante a institucionalidade, né, e a institucionalidade da cultura também. Né? Digo isso porque assim, a gente teve o Ministério da Cultura, um ministério de 33 anos de existência, né? Acabou no ano passado. Nós temos uma Secretaria Especial de Cultura, nós temos a Funarte, nós temos o IFAM, nós temos o IBRAM, temos diversas instituições públicas. Então, a valorização e o fortalecimento dessas instituições, elas partem também desses gestores e das pessoas que possam vir a colaborar nessa construção dessa narrativa e dessa política pública. E aí, trazendo para a Constituição, Bia, o artigo 216A, né, o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas com os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com pleno exercício de direitos culturais. O Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura. Esse ano a gente tem 10 anos do Plano Nacional de Cultura, né? Seria a possibilidade de nós pensarmos daqui aos próximos 10 anos, né? Muita coisa foi feita também, especificamente, para a área da dança, a possibilidade de nós construirmos as políticas públicas para a dança, independente das artes cênicas. Nós, como as colegas já falaram, né, o circo, a dança, o teatro. Então, dentro da dança, a gente avançou em muitas coisas e o meu papel enquanto gestor público desse lado era, a partir dos debates que nós tínhamos nos colegiados setoriais,
trazer isso para a elaboração dessas políticas, né? Tivemos um mapeamento nacional da dança inédito, né, no Brasil todo, então isso foi um ponto muito significativo. Trouxemos também a questão da bonificação para a região norte do Brasil, que foi uma demanda antiga no que diz respeito para os editais, a bonificação para as pessoas poderem também circular no norte, no Brasil. Trouxemos alguns indicadores para a dança, construímos um cadastro nacional da dança também, saber quem são os fazedores da dança, somente a partir daí é que a gente consegue evoluir nessa construção das políticas públicas. Então, eu acredito que quando as pessoas dizem, nada foi feito, desculpa, assim, não é verdade, a gente avançou, claro que ainda se tem muito a avançar, mas isso só, na minha opinião, isso só é feito a partir dessa participação social, dessa participação das pessoas que trabalham com a dança nos outros lugares, em todo o Brasil. E eu acredito também, eu falo isso, a Bia, toda vez que a gente debate, assim, eu costumo dizer isso, assim, é importantíssimo o modelo de gestão in loco, in foco, né? A gente, região sul do Brasil, são 3 estados, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, e cada um tem a sua diversidade, cada um tem a sua especificidade. Então, é o papel do gestor estar em contato naquele lugar, estar lá, sabendo, conhecendo a cena da dança daquele local. Abrindo aí o microfone da galera, vocês viram que a gente tem já bastante, assim, perguntas, já te passo a palavra, Meire, só um minutinho. A gente já tem bastante participação, assim, do pessoal que está acompanhando essa live, né? E eu acho que eu queria trazer essa pergunta aqui do Cacá, para a gente já... Cacá Nogueira? Isso. 10 anos. E a pergunta é o quanto avançamos, né? Eu acho que isso é uma das propostas que a gente já trazia para essa pauta, né? Que a gente já deveria estar trabalhando na revisão do Plano Nacional de Cultura, né? Em 2020 seria a revisão do plano, e para isso a gente teria que ter construído uma agenda para isso, né? Uma agenda de debate, uma agenda participativa, democrática, tudo. Porque não conseguimos ainda colocar a cultura na centralidade das políticas. Então, vamos trabalhar sobre essa perspectiva dessa pergunta, porque eu acho que dá para linkar bastante com o nosso trabalho aí dos últimos 10 anos, até porque nós estivemos no colegiado e, apesar dos últimos 4 anos não ter acontecido nada, né, 5 anos, 4 anos praticamente não aconteceu nada, mas a gente pode, acho que, atender a isso. Quer falar, Meire? Pode falar. Quero sim. Cacá Nogueira é presidente da FETAC, da Federação de Teatro do Estado do Tocantins. E como eu falei anteriormente, o Tocantins está muito no interior do país. Nós não temos o acesso todo que outras regiões, né, Sul, Sudeste, Nordeste, né? Nós estamos no meio, bem no umbigo. Mas, ainda por sermos um estado novo e uma capital nova, que fez 31 anos, nos permite essa possibilidade de integrarmos muito com a comunidade artística e cultural e termos acesso ao nosso... Então, o processo aqui é acirrado, apesar de estarmos distantes de tudo e todos. Quando o Cacá faz essa pergunta, que eu acho que é a grande pergunta de todo mundo, sim, 10 anos, e a revisão, né? O que eu senti, porque na pele, né? E quando eu falo que pessoas não são substituíveis, porque não são mesmo, né? Nós tivemos a grata coincidência de estarmos reunidos em um momento onde titãs da cultura do Brasil estavam dispostos a abraçar essa causa e esse trabalho, porque foi muito trabalho. E coincidentemente, com a mudança do Conselho, houve toda uma mudança de gestão pública que iniciou-se um processo de desmanche muito grande. E aí, essa pergunta que o Cacá fez é a pergunta que todos nós estamos nos fazendo. Por onde começar se, mesmo com a Constituição, Fabiano, que nós temos, e ela é muito clara,
e nós já tivemos oportunidade de vivenciá-la com muita democracia e com muito diálogo, e realmente as coisas acontecendo com muita verdade, nós retrocedemos. Nós estamos hoje sem nem saber o que fazer e como proceder, porque o desmanche foi muito grande e está sendo muito pior no interior do país. Então, essa pergunta, Bia, Denise e Fabiano, eu acho que, além de explanar o processo que nos leva até aqui agora, e por que estamos discutindo hoje, eu acho que, principalmente, temos que lançar hoje aqui, Bia, Fabiano e Denise, e todos os outros que estão nos assistindo, grandes nomes, eu já vi aqui aparecer, grandes profissionais. Valéria Pinheiro está questionando muito também isso, e você está certa, Valéria? É o que vamos fazer? Qual é a proposta que nós temos para resgatar o mínimo possível dessa dignidade de trabalho? Uhum. A Valéria já trouxe, né? E que também eu vou linkar essa com a do Rui, que fala sobre esse esvaziamento mesmo, na atual conjuntura, né, atenção, como com a perda desse espaço institucional, que é o que a Valéria também comenta aqui, numa das perguntas dela, ó, nós estamos com as instituições representativas esvaziadas, né, então, como a gente reparte desse diálogo de Plano Nacional de Dança, a gente não pode perder muito o foco também, que é o Plano Nacional de Dança, como amparar agora todo esse processo, até pela lei emergencial que está vindo aí também. Então, acho que a gente pode responder desse esvaziamento aí e refortalecimento. Denise, por favor, pode falar. Então, as ações que até onde nós caminhamos, Fabiana acabou de dar uma explanação que, né, mostrou aqui as ações que até onde nos foi possível, mapeamento, a problemática toda da região norte, que sempre foi, né, o Fabiano, uma coisa muito presente em todo o nosso trabalho do colegiado, o cadastro, enfim, tudo isso, importantíssimo, mapeamentos, cadastro, a luta que foi para a gente conseguir aquele início aquela reunião memorável ao apagar das luzes da ministra Marta, que a gente conseguiu, nossa senhora, né? Bom, enfim, eu acho o seguinte, essa questão agora do possibilidade de utilização dos recursos do Fundo Nacional, que é o que a gente está tentando, que temos quinta-feira uma votação no Senado, que vai ser um ponto, né, decisivo para todos nós e tal. Realmente, como o pessoal está dizendo, pode ser um ponto de partida para a gente tentar engatilhar de novo o sistema na sua aplicação de fundos. Finalmente, o Fundo Nacional começar a fazer o famoso repasse fundo a fundo, né, para os fundos. Isso, aí seria um ponto de partida. Agora, eu vejo muito a questão da possibilidade da gente se movimentar agora enquanto sociedade civil. Entendeu? Está na hora de a gente chamar uma conferência nacional movida por nós, pela sociedade civil. Vamos fazer esse movimento. Olha só, aqui no estado do Rio de Janeiro, assim, a gente caminha, dá 2 passinhos para frente, 3 para trás, né? A gente está acostumado a fazer isso. A vida inteira foi assim. O que é o trabalho do Colegiado Estadual de Dança aqui do Rio de Janeiro? Hoje, atualmente, 100% sociedade civil, porque nós perdemos a coordenação estadual de dança. Nós tivemos durante um período, quando tivemos, trabalhamos, montamos, estruturamos, corremos, perdemos, mas quando paramos, não, muito pelo contrário, estamos ativíssimos. Tem um colegiado representativo espalhado nas 10 regiões do estado, com todo mundo trabalhando, todo mundo, né? E é isso, a sociedade civil. Sempre foi assim, a gente botando pressão. Na época do colegiado, a gente tinha as instituições, mas mesmo com tudo isso, vocês sabem a dificuldade que a gente tinha. Nunca foi fácil, não é? Nunca foi fácil. Sim. Mas agora, não temos as instituições, mas temos nós da sociedade civil. Vamos botar a mão na massa, vamos fazer uma conferência nacional, né? A cartilha do sistema fala isso, que a conferência pode ser chamada pela sociedade civil. Então, vamos embora, gente, a mão na massa e vamos fazer. Sempre fizemos.
Fabiano, quer comentar? Tá mutado. Eu acho que o Fabiano está sem áudio. Ele que mutou. Alô? Quando você muta, eu não consigo te dizer. Aí, Fabiano. Eu não tô escutando. Não? Não. Pluga de novo o botãozinho. Aí. Alô? Nós estamos te ouvindo. Eu não tô escutando. Eu vou tirar um pouquinho o Fabiano, que às vezes quando a gente sai e volta, isso acontece também. Mas em falta da representatividade, né, do órgão de cultura, eu acho que também é o que a gente está falando aqui, né? Com certeza. Oi, Fabiano. Tá ouvindo? Ele mutou de novo. Bom, eu acho que essa falta do órgão de cultura, né, gente, a gente também já viu esse filme antes, né? Já vimos. Cria o Ministério inúmeras em 85, desmonta em 90, a gente abraça a Mink, volta a Mink, né? A gente foi lá, abraça o Mink, volta a Mink, sai o Mink, vai para a secretaria, não, agora não tem Mink de novo, volta para... Agora entrou. Agora entrei. Entrou. Aí volta para a pasta da cidadania, que foi isso. O que foi isso? Agregar a pasta da cultura a uma pasta de cidadania que nem sei para que veio essa pasta, ela deveria ser social realmente, né? E junto o esporte, e nada a ver, né? E agora, de novo, não tem, vai para o turismo. A lei não foi votada antes porque o ministro do turismo não sabia que tinha... do que se tratava, que pegou o bonde andando, né, uns secretários malucos que entram e depois saem. Então, isso aí tem realmente prejudicado demais. Mas, a deriva, totalmente a deriva. Vamos falar mesmo. Não, primeiro eu quero parabenizar você pela fala, Denise. Eu acredito nisso, eu acho que nós, cidadãos, é que temos que tomar a frente. E anteriormente, quando alguma coisa aconteceu, foi porque, quando, coincidentemente, haviam profissionais de altíssima experiência, altíssimo gabarito, mas principalmente cidadãos, imbuídos do seu papel, né? Quando o Fabiano brinca comigo, falando assim, a senadora da dança do Tocantins, na realidade, eu só estava imbuída do meu papel como cidadã, como profissional e cidadã, que eu tinha a obrigatoriedade de trazer a devolutiva, trazer as coisas até o Tocantins e levar a devolutiva para o MINC e para o CNPC. Então, assim, eu acho que a palavra é antiga, mas cabe perfeitamente hoje. Justamente por conta disso, Bia, ficam brincando com o processo de gestão pública, não se leva a gestão pública com seriedade, com competência e profissionalismo que é exigida e que é necessária. Então, a palavra resistência parece ser antiga, mas essa resistência, hoje, nós temos um mecanismo fabuloso, que são as redes sociais e a internet, né? E que coisa maravilhosa poder linkar todo mundo, mas temos que fazer algo, sim, combinadinho e razoavelmente organizado, porque eu acho que só existe esse caminho agora. Eu estava relendo o Plano Nacional de Dança. Gente, é impressionante como ele é de uma competência. O Plano Nacional de Dança, ele parece que ele prevê o futuro, colocou coisas que, se metade daquilo fosse pelo menos ouvida e aplicada minimamente nas gestões públicas, nós viveríamos no céu, e não serviria só para dança, não, para toda a área de artes cênicas, com certeza, porque é um documento tão profundamente precioso e capaz e competente, e prevendo todas as situações, e está tão atual, tão profundamente atual, que eu concordo com você, Denise, eu acho que nós temos que ir por esse caminho mesmo, e talvez, quem saiba, hoje nós estamos, tá aí o trabalho, lançando essa proposta de nos unirmos mesmo num processo mais de cidadania, e com a nossa Constituição embaixo do braço, Fabiano, mas principalmente sabedores de que, se nós não fizermos nada, acabaremos no nada também. Não dá para a gente ficar somente fazendo uma avaliação que é assustadora, que nós estamos vivendo um processo social, e não fazermos algo.
a convocação do fórum, o fórum nacional, ou que seja o fórum estadual ou municipal, Denise, mas que a gente convoque como cidadão e ele aconteça e a gente registre, é fundamental. Estou junto. Estamos juntos, o Tocantins está junto. Fabiano? Bia, eu queria também voltar um pouquinho àquele ponto que o Rui coloca, né? Como a gente pode levar atenção para o Plano Nacional de Cultura, né? Levando em consideração a questão da perda do espaço institucional. Eu vejo que também concordo plenamente com as colegas também, eu acho que a mobilização por parte da sociedade civil, não existe mobilização maior do que isso, né? Mesmo a gestão do lado de cá, ela funciona na base dessa articulação, dessa aproximação. Então, eu vejo que muitas vezes as pessoas, na área da nossa área, na área da dança, as pessoas estão preocupadas somente em estar em cena, preocupadas somente em estar no palco, ou estar nas ruas apresentando, ou estar numa sala de ensaio, mas essa construção ela se dá nos bastidores. E eu vejo que seria fundamental, sobretudo, a gente poder também fazer uma articulação parlamentar, porque nós temos, assim como temos bancadas na área da saúde, nós temos uma bancada da área da cultura, nós temos, enfim, cada bancada do esporte, é importante a gente poder fazer essa aproximação parlamentar, porque através desses parlamentares, que muitas das vezes não sabem essa construção que foi feita ao longo desse tempo, desde 2003 até 2020, a gente poder fazer essa interlocução, porque esses parlamentares também, é papel deles a gente poder cobrar de que essas políticas culturais sejam estabelecidas, né? E a gente não perca também toda essa construção e toda essa narrativa que foi feita. Teve uma pessoa que falou, eu vejo que em função agora dessa lei 1075, né, a gente ainda está engatinhando em alguns momentos, né? A gente ainda está procurando saber quem são os fazedores da dança no Brasil, né? Quando, na verdade, a gente poderia já ter Isso me preocupa muito, né? No que diz respeito à lei, né? Eu acho extremamente importantíssimo nós termos uma lei voltada para os fazedores das áreas artísticas, né? Sobretudo toda a cadeia produtiva, mas seria muito importante que a gente tivesse também a implementação desses cadastros, a implementação desses... Eu falo isso porque, como já estive em alguns lugares no Brasil, às vezes a Funarte, né, que fisicamente fica no Rio de Janeiro, conhece muito mais os fazedores da dança do que o secretário de cultura que está naquele estado ou que está naquele município. Então, é importantíssimo que os gestores desses espaços também tenham esse mapeamento, esse cadastro desses profissionais, quem são as pessoas que trabalham, e aí não é só quem está na linha de frente, no teatro, mas quem é que está nos bastidores, os técnicos, ensaiadores, coreógrafos, bailarinos, iluminadores, técnicos de som, técnico de luz. Nós temos uma cadeia produtiva extremamente significativa e que muitas vezes não é complementada e que muitas vezes não é atingida também nesses editais que estão sendo lançados. Então é importante a gente estar muito atento que a dança, de uma maneira geral, movimenta toda uma cadeia produtiva. E, por último, queria dizer também, Marquinhos está aí também, nosso colega, grande guerreiro, estava aí online, Valéria também, do Ceará, também sempre trazendo as importantes contribuições no nosso trabalho. Mas a gente colocar que, nesse momento, os indicadores, o quanto a nossa cadeia produtiva movimenta, é extremamente importante a gente levantar esses indicadores, a gente ter isso, né? Festivais de dança, quantas pessoas trabalham com a dança, universidades, todos pesquisadores. Então, tem uma série de profissionais envolvidos e que muitas vezes a gente não são levados em consideração. A gente ter esses indicadores no momento em que a economia pode estar falando mais alto é extremamente importante. Eu queria colocar que a gente está falando aqui de uma política pública, né? E em sendo uma política pública, ela tem uma estrutura, que são
as instituições governamentais, a sociedade civil e as arenas de debate para discussão dessa política pública. É uma política pública implementada justamente para ultrapassar a gestão de governo para ser uma política pública de Estado. Essa era a primeira pauta desse sistema federativo, é que atravessasse realmente governos que acham que estão inventando a roda, ou que tudo que o outro fez não presta, então agora eu vou começar tudo de novo, né? Essa era a nossa principal defesa, que atravessasse o governo. Por isso, uma agenda tão extensa de 10 anos de discussão, de trocas, assim, porque daqui 10 anos a configuração, eles passarão, a gente passarinho aqui, tentando segurar toda essa estrutura. A Denise falou muito bem, o Sistema Nacional de Cultura é a constituição da dança, ele traz ali todas as ferramentas de gestão da cultura. Então, o sonho, nossa intenção sempre é andar com essa Bíblia embaixo do braço, para quando entra um gestor e falar, toma, meu querido, só faz o que está escrito aí. Não precisa fazer mais nada. Segue a cartilha, que se tu seguir isso, é sucesso na certa, tu vai se dar bem no teu cargo, entendeu? E a gente vê que estamos vendo, né, que eu até queria trazer para vocês, falando na composição do Conselho Nacional agora de Políticas Culturais também, que eu acho que é a extensão, a gente é um braço, né, a Câmara Setorial de Dança, Colegiado Setorial de Dança, é um braço do Conselho Nacional de Política Cultural. Nós, desde 2015, fizemos essa história de eleições democráticas, até foi plataformas digitais, com os seus problemas, a gente teve problemas, mas a gente poderia ter aperfeiçoado, né? O Conselho Nacional de Política Cultural, por exemplo, aqui no meu estado, a gente meio que boicotou essa eleição do novo conselho, sabe? Porque a gente não se sentiu representado. É o decreto aqui de 27 de junho de 2019, em que se instituiu esse novo conselho, e voltou-se aquele modelo das instituições, que a gente já tinha superado isso, né? Voltou-se de indicar o honoris causa, tudo bem, ele pode ter sua cadeira, tudo, mas a gente tinha feito um trabalho tão bonito, né, de eleição dos colegiados setoriais, a gente já tinha avançado nessa pauta de representatividade, né? Então, assim, e sendo políticas públicas, como a gente estava falando aqui, como que a gente defende a Constituição, como a gente defende uma lei se um governo atual, ele rasga a Constituição diariamente, assim, ele, sabe, assim, então, assim, a gente precisa aprender e não é só a área da dança, né, gente, eu sou empática com todas as causas sociais que a gente tem passado, mas, assim, como é que a gente pode se superar? Denise, você falou em convocar uma conferência, mas a gente está em momento de isolamento social. Então, a partir daí, eu acho que a gente já está em pauta de conferência nacional, eu concordo com você. Nós já estamos na pauta. Será que não era hora mesmo de a gente fazer? Eu trabalhei eu fui do Conselho Nacional de Políticas Culturais na última gestão do colegiado que funcionou. Eu tive, acho que 4 reuniões, 2 ordinárias e 2 extraordinárias. E a gente já estava trabalhando na agenda da 4ª Conferência de Cultura. Já tinha sido levantados os temas e tal. Eu acho que a gente podia partir desse modelo, assim, de definir os eixos eu me lembro, 2013, vocês vão se lembrar disso, 2013, o eixo era tecnologia. Um dos eixos de 2013 era tecnologia. O que a gente está fazendo hoje? Sim, vamos para a conferência virtual. Nós estamos usando esse. Vambora! Nós já estamos em conferência, já estamos, é o que você falou. O processo já começou. Eu acho que a gente ainda nem tinha percebido, né? Mas o processo já começou. Só falta agora a gente montar. Pronto, vamos embora. Olha aí a tecnologia. Vamos embora. Mas eu acho que vai ter uma coisa de
você falou do Fundo a Fundo, que é o CPF da cultura, né? Tá? Vamos, então, tentar retomar o assunto também. Assim, tem muitos municípios que não, o meu estado não está com o fundo em dia. Eu soube que o estado de São Paulo não está com o fundo em dia, o fundo estadual. Aqui no estado do Rio de Janeiro, nós temos 92 municípios. Só 22 têm fundo regulamentado. Então é isso que eu estava falando com o Marquinhos hoje pela manhã também, sabe? Que a gente estava falando assim, o nosso papel, acho que agora, seria primeiro colocar em dia esse fundo nos nossos municípios e nossos estados, como uma pauta que, olha, o dinheiro está na lei, né, da 1075, está na lei lá, que o repasse vai ser feito fundo a fundo. Eu não quero dar boi para eles dizerem, vocês não têm o fundo, então não vou repassar o dinheiro. Eu não quero dar essa deixa, entendeu? É uma questão. A gente, com certeza, vão pensar em alguma forma de dos municípios que não têm fundo regulamentado serem, né, receber. Agora, aí é que é a questão, que forma é essa? Que formato? Vai para onde? Vai para a prefeitura? E aí? Vai desvincular da pasta da cultura? Não sei. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem pensada, né? Para o tiro não ir para o pé. E aí temos que ter um seríssimo cuidado. Por exemplo, o Fundo de Cultura do Estado do Tocantins está desativado desde 2013, né? Mas ele funciona, o dinheiro vai para algum lugar, né? É 0,5 do ICMS. Mas agora, com a questão da lei Aldir Blanc, né, nós também ficamos um tempão sem Conselho Estadual de Cultura, né? Ninguém, né, ou se teve, não funcionava, enfim. Agora, devido à lei Aldir Blanc, que vai ser repassado, né, a lei de emergência cultural, vai ser repassado dinheiro para os estados, para os municípios, aí vamos correr e montar os conselhos estaduais de cultura, ou remontar, né? Enfim, então essa carga pode ser jogada em cima de um conselho também, que em alguns locais está caindo de paraquedas, né? E aí eu acho que dou uma sugestão aqui para que através dos conselhos, porque vai ter que ter o conselho, é obrigatório, é lei, né? Vai ter que ter os seus conselhos municipais e estaduais a poder receber minimamente esse dinheiro. Então todo mundo vai se organizar rapidinho, aos trancos e barrancos ou não, mas vão se organizar. E talvez quando, por exemplo, José Gomes Sobrinho, juntamente com o pessoal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, que eram conselheiros estaduais de cultura, que fizeram uma luta gigantesca na década do final da década de 90 para instituir o Conselho Nacional. Mas foi através dos conselhos estaduais e municipais. Lembra disso, Denise? Então, assim, talvez hoje tivéssemos que recomeçar através do diálogo, linkando esses conselhos, que eles vão ter que existir obrigatoriamente para essa lei emergencial, para que a gente consiga ter um diálogo, ou pelo menos uma fala coerente, porque senão essa lei Aldir Blanc também vai ser outro pé no saco, vai ser outra enrolation embromation. Então, talvez, porque assim, a coisa é tão confusa, está tão maluca e tão estarrecedora, que tem hora que a gente não sabe nem por onde começar, nem aonde que está o fio da meada, porque quando você está segurando um negócio aqui, estão destruindo o outro lá. Porque para mim está claro que esse esvaziamento do governo não é por falta de pessoas competentes que possam estar lá, é simplesmente uma falta de interesse, acabou, ponto final. Mas se nós iniciarmos, pelo menos, uma conversação e um linkar os conselhos estaduais de cultura, porque eles vão ter que existir obrigatoriamente agora, talvez possamos caminhar por uma coisa maior, assim como foi feito anteriormente para conseguir ter o Conselho Nacional. Só uma sugestão. Beleza. Eu só queria falar uma parte técnica aqui. A gente tem um delay de 20 segundos, mais ou menos, entre ao que o pessoal comenta no chat e ao que aparece aqui para a gente. Então, eu estou pondo várias perguntas na tela, eu acho que vocês estão acompanhando, assim, né? Mas eu estou trazendo rapidinho, porque a gente tem esse delay, e às vezes uma pergunta, um comentário complementa o outro, né? Então, isso também vai dando uma linha boa para a gente, no debate, para a gente
trabalhar com quem está aqui ao vivo com a gente. Se tiver bom para vocês, a gente continua nesse modelo, assim, sempre que precisar retomar alguma coisa. Eu também queria explicar isso para o pessoal que está comentando, que a gente tem um delayzinho, às vezes, de 20 segundos, que é muito tempo, né? Numa quarentena é muito tempo, mas a gente retoma uma hora, ela aparece. Eu acho que o pessoal está bem dizendo é dessa participação social realmente, né? Como a gente, como sociedade civil, pode estar organizado, pode estar preparado. Eu falo sempre que a gente tem que estar um passo à frente, nunca um passo atrás. Se é para a gente estar em algum lugar, a gente gostaria de estar junto, mas se não pode que a gente esteja um passo à frente. Fabiano? Tá sem... Abri aqui, abri. Tá, estão vendo? Eu, particularmente, Bia, eu vejo que a gente poderia também, e principalmente com a lei 1075, né? Nesse momento eu tenho trabalhado muito nos pareceres de leis, né? Os pareceres estão pipocando assim nesse momento, inclusive, e leis muitas vezes que são direcionadas para o turismo, aonde tem a brecha da cultura, né? Hoje em dia o termo em moda é o entretenimento, então se isso entra, então muitas vezes eu tenho que fazer o parecer técnico a respeito desses projetos de lei. E a lei 1075, para mim, como eu falei antes, é extremamente importante, mas eu vejo que seria papel da Funarte poder fazer a gestão desse recurso. Particularmente, eu entendo que é esse um dos papéis da Funarte, porque nós lidamos diretamente com os artistas, né? E a partir também de ferramentas já instituídas. Por exemplo, o Cadastro Nacional da Dança, que é um cadastro que nós temos lá mais de 6.000 pessoas profissionais da dança cadastrados. Ou seja, abrir outras possibilidades também a partir de um trabalho que já foi instituído, para que a gente não comece do zero também em muitos lugares, né? Isso para mim, é muito significativo. E a outra questão pensando de uma maneira de Brasil mesmo, né? Quando a gente vai fazer... Nossa, tá saindo a selfie aqui. Quando a gente vai fazer uma estratégia de que esses profissionais possam ser contemplados, a gente pensar em lugares mais longínquos possíveis. Por exemplo, será que quando o repasse vai ser feito para o estado de Santa Catarina, será que Cascavel, lá no extremo oeste de Santa Catarina, vai conseguir mapear as pessoas das danças tradicionais? Será que quando a gente pensar no Rio de Janeiro, será que a gente vai chegar lá em Itaperuna, que é um lugar fora do grande eixo? Será que essas políticas e essa ajuda do município vai conseguir contemplar essas escolas nesses lugares? Quando a gente pensar no Tocantins, será que a cidade, diz lá a cidade, Meire, mais longínqua, a gente vai conseguir poder contemplar também esses lugares? Isso me preocupa muito, Bia, assim, porque a gente já teve algumas questões que eram oriundas de outras administrações, por exemplo, os pontos de cultura. Muitas vezes, quando a gente pensava na política finalística lá, a verba muitas vezes não chegava em todos esses profissionais que a gente poderia estar atingindo. Então, na implementação da lei, eu vejo que os estados e os municípios, e teve um colega na rede aí que questionou a questão, e quando a gente não tem uma Secretaria de Cultura instituída, seria papel de quem, né, poder estabelecer também? Quando a gente não tem uma fundação cultural, então, a gente pensar de que forma que essa verba, essa lei para as artes cheguem lá na ponta final, né? Isso para mim, eu vejo que é extremamente importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque também é importante fazer esse meia-culpa, né? A dança também, a dança, as artes, grande parte dos nossos profissionais também trabalham na informalidade, né? É importante a gente destacar isso, né? Que a gente tem uma série de profissionais que trabalham na informalidade. Fabiano, se você me permite fazer um contraponto, eu nunca vou discordar de você, eu vou concordar com você sempre.
Eu confio muito no teu trabalho na Funarte, sabe? Sempre eu declaro isso abertamente, em público, assim. Mas, meu amor, tá difícil confiar na gestão da Funarte para isso também. Então, assim, se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come, entendeu? Então, assim, a gente está realmente numa pauta desesperada para que esse dinheiro não para que esse dinheiro chegue na ponta e não se desvie no meio do caminho. Infelizmente, nos debates que eu tenho tendo, assim, nos meus pares, assim, saber que o dinheiro vai chegar no município tem sido importante pela articulação parlamentar, inclusive. Eu mando a mensagem para o prefeito, para os deputados, e falo, gente, esse dinheiro vai chegar aqui, e é onde a gente apela novamente pelo repasse chegar. Agora, assim, o know-how da Funarte, dos servidores como você, teria que estar, eu não digo nem, a gente pode dividir essa gestão do dinheiro, vamos dizer, que o dinheiro vá para a ponta, para o fundo a fundo, quem tem conselho, com conselho democrático, aqui o conselho estadual, o conselho, os municipais estão funcionando, dá para contar com eles, né? Mas a Funarte nunca poderia ser passada por cima de qualquer gestão federal. Ela é a Fundação Nacional das Artes do nosso país, entende? Então, assim... Ela é a ponta, né? Ela é o meio, ela é o meio da gente, né? Agora, assim, talvez o dinheiro a gente possa dizer, tá, deixa o fundo a fundo, porque o Estado ele vai ter que pelo que a gente viu dos debates, assim, o Estado vai ter que lidar com aquelas situações em que o município não tem fundo, vai ser papel do Estado. Exato. Aí é briga de território, entende? Aí o município vai ter que se defender ali dentro do seu território. Então, acho que isso vai ser resolvido desse lado. Agora, o know-how, por exemplo, eu falo para todos os artistas, os espaços culturais que essa lei prevê também, é para que estejam cadastrados no Cadastro Nacional da Funarte. O primeiro cadastro em que a gente deve estar é no Cadastro Nacional da Funarte. O segundo é no seu estado e o terceiro é no seu município. Seu município. E o quarto pode ser na sua associação profissional, na sua centro comunitário de bairro, quer dizer, eu acho que todos os cadastros que vêm, esses cadastros vêm para a gente ter noção realmente de quem nós somos, onde nós estamos, o que nós fazemos. Porque a gente viu pela lei emergencial, na distribuição desse recurso, a gente já está vendo a distorção da falta de gestão, da falta de inteligência da gestão. Tem preso recebendo, tem militar que não precisa receber, tem gente que não se enquadra na lei, no emergencial, e que está recebendo. Isso pode acontecer, né? Eu tô pensando que essa lei 1075, ela é uma apensada de várias leis, né? E uma delas é o emergencial também, né? Essa do emergencial, Fabiana, eu estou mais preocupada. Eu acho que ela é até um ponto em que eu vou ficar tensa no dia da votação, ou no dia do veto da sanção do presidente. Vou ter outro filho, porque eu quase tive um filho já na Câmara dos Deputados. E aí Todos nós, quase empatou. Meu Deus! Gente, que situação! Em falando em Câmara... Sofremos. Falando em Câmara dos Deputados, a gente não pode deixar de falar que a comissão de cultura do governo está maravilhosa. Ela me representa, essa comissão de cultura que a gente tem trabalhado. Jandira, Benedita, Alba, Marcelo Caleiro, são vários, porque a comissão é grande. E a Jandira fez um trabalho fenomenal de articulação. Excepcional. Né? Então, assim, eu sempre estou falando que esse legislativo está fazendo o papel do executivo da cultura, porque, como a gente não tem um executivo, elas vão lá e falar, cadê o dinheiro? Cadê isso? Então, assim, é hora de sobrar alguma coisa para a gente, né, gente? Não é possível.
E aí, se você me permite a tréplica, Bia, eu acho que assim. Não, porque é isso, né? A valorização e o fortalecimento institucional, ele depende um pouco disso. E eu concordo plenamente. Ao longo dos anos, a desconstrução das instituições, né? Ela não já vem de longo tempo. Então é importante a gente colocar isso, né? E isso só vai ser construído a partir de uma aproximação, inclusive uma aproximação parlamentar, junto com essas pessoas que saberem que, por exemplo, para mim um ponto que é muito importante, a cultura ela não é só feita de Lei Rouanet. A gente está aqui há quantos anos trabalhando, há quantos anos a gente consegue construir outras políticas públicas fora do grande mainstream, né? Pessoas que trabalham em pesquisa, em projetos culturais. Então, é justamente isso, a valorização e o fortalecimento das instituições culturais. É isso aí. Olha, eu não queria terminar porque tá tão bom, né? Poxa. Ai, tem tanta coisa ainda que a gente poderia fazer, mas muita coisa. Vamos caminhar então para os 10 minutinhos aí de encerramento, porque eu acho que o nosso interesse aqui foi dar força um para o outro, né? E para todos. Então, a gente veio aqui se abraçar virtualmente em nome da dança, dizer que a gente tem muito, muito trabalho construído, que a gente tem muita história construída, né? Mas que essa história possa agora dar força para o nosso futuro, que às vezes o futuro, nós, macaco velho, já tudo aqui de cabelo branco, já não temos mais tanta não temos tanta energia, mas a gente tem que dar essa vontade, esse engajamento, para a gente passar isso para essa geração nova que tá chegando. Eu tenho visto jovens interessados e eu acho que eles vão... Outro dia eu vi uma postagem bem linda que a mãe pega um globo terrestre e fala assim, e passa para uma criança, para um bebezinho, e fala assim, toma, meu amor, agora esse globo terrestre é teu, porque desculpa se a gente não pôde te entregar ele em melhores condições, se a gente, né, não está em melhores condições, mas eu acho que é esse o nosso papel, se não for a gente, que venha uma nova geração, um novo modo de fazer, um novo mundo, né, os novos fazeres, para que esse processo de autonomia, de valorização, de respeito à diversidade cultural, entre elas o respeito à dança, o respeito às raças, Meire, esse trabalho todo que a gente tem visto aí, essa loucura toda, né, de jovens negros, Denise, no Rio de Janeiro, sendo mortos, assim, isso aí arrepia a pele da gente, né? Então, ver artista passando fome, aqui a gente tem o mercadinho da cultura que está lá distribuindo dinheiro, distribuindo comida para as pessoas, assim. Então, é isso aí. Deixem a palavra final, embora a gente esteja, assim, nesse caos, nesse tumulto, tudo, mas eu acho que a gente poderia dar uma palavra final, assim, eu vou até deixar vocês fazerem um solo agora na tela para essas palavras finais. Fique à vontade. Bom, então começo e termino. Bom, é muito, muito bacana, Bia, tudo isso que você falou sobre a questão, principalmente dessa nova geração. Mas só para complementar isso, eu particularmente, eu acho que todos nós temos esse compromisso, eu me sinto praticamente na obrigação e no dever de estar junto com essa moçada nova, porque une o novo com o processo da nossa história de tanta luta e tanto engajamento. Aqui no Tocantins nós temos exemplos muito vivos, a maior parte dos gestores privados de cultura, dos ativistas, dos articuladores, são muito jovens. Eu falo brincando que eu sou uma das mais antigas no Tocantins. E é muito bacana ver essa garra. Por exemplo, eu quero aproveitar e cumprimentar o B-Boy Robson, que é um exemplo aqui no nosso estado do Tocantins. Esse garoto começou muito jovem, é um jovem, e movimenta para mais de 600 alunos, 600 jovens há muito tempo. Trouxe da rua a sua marca, a sua identidade como dança.
e vem participando aguerridamente, assim como vários outros jovens que aqui estão no Tocantins. Então, assim, mas é uma obrigação nossa, acredito que seja uma obrigação nossa, estarmos juntos, sim, para fortalecermos todo esse processo, e que sabemos agora e temos a consciência que simplesmente como cidadãos, como artistas, vamos ter que partir para o fronte, não podemos mais ficar de braço cruzados. Agradeço imensamente essa janela aqui, Bia, agradeço poder estar com Denise, com o Fabiano, com pessoas que eu admiro profundamente, que eu me espelho, que eu estou sempre atenta. Foi uma grande honra para mim, um grande aprendizado poder trabalhar mais próximo com vocês durante o processo do CNPC, e ainda hoje está havendo todos esses frutos, né, desse trabalho. Acredito muito nele, acho que não podemos ficar de maneira alguma de braços cruzados e de olhos vendados, temos que continuar no front, Denise, como você disse, e eu acho que hoje, Bia, você já começou a fazer esse trabalho de lives e tal, que é muito bacana, que é muito legal, porque você é a tecnóloga do nosso grupo mesmo, você é a pessoa que sabe fazer isso, e eu acho que temos que intensificar isso. Só quero reforçar aqui a minha sugestão, que vamos entrar em contato com os conselhos estaduais de cultura, porque pode ser uma janela e uma porta. Fabiano, infelizmente, com muito pesar realmente, essa questão da lei emergencial não foi para a Funarte, foi uma das coisas que me deixou profundamente chocado, porque a Funarte sempre foi meio e fim, porque vocês sempre, foi a Funarte que sempre esteve em contato conosco no Brasil inteiro. E se você me permite, desculpa, mas não, na área da dança não foi a Funarte, foi a Funarte que teve a sorte de ter você, Fabiano Carneiro, que comigo aqui no Tocantins sempre se embrenhou em tudo que é fazenda, em se tinha teatro, não tinha teatro, se tinha condições, não tinha condições, mas a Funarte, nós temos essa sorte, a Funarte teve essa sorte de ter um gestor público como você, que rodou o Brasil, e que é admirado e respeitado por todo o Brasil, porque, além de gestor público, você é um cidadão brasileiro, né? Muito obrigada. Espero estar nas próximas lives, que agora eu estou aprendendo. Muito obrigada, Denise, prazer enorme. Você, como sempre, vem com essa garra, com essa chama, porque você tem isso, Denise, você inflama a gente, consegue fazer com que a gente renasça das cinzas com muita esperança. Obrigada, Fabiano, por você aguentar firmemente tudo que você está aguentando aí na Funarte, com muita dignidade e muito respeito. Não esqueço de você em minhas orações, meu amigo, porque você nos representa. Bia, minha querida amiga, guerreira, aguerrida, maravilhosa, antenada. Te amo, te adoro. Legal. Obrigada, obrigado aos meus amigos. aqui. Fica obrigado aí que a gente volta. Obrigado aos meus amigos, parceiros e companheiros do Tocantins que participaram até agora conosco, porque essa galera aqui do Tocantins é show. Viva Tocantins. Só linda, Denise. Gente, olha, não vou chorar, tá? Porque tá quase lá. Mas olha só, gente, eu concordo plenamente com suas palavras, Meire. Eu também me sinto da mesma forma. A gente, às vezes, se sente cansada, se sente, né? É natural. Mas eu também eu sinto essa responsabilidade, inclusive de o respeito, né? Enorme a toda essa trajetória que não é só minha, que é coletiva, e é isso que é o que é o melhor de tudo. O colegiado, o nosso trabalho no CNPC foi uma escola, foi um aprendizado maravilhoso, e que ele continua, eu sinto, lógico, a gente sente saudade, a gente sente falta daquela época, mas eu sinto que a gente está fazendo essa continuidade do jeito que está sendo possível, mas a gente é resistência, a gente tem que ser resistência, todos nós, todos os nossos pares, entendeu? E é isso, e vamos tocar para frente. Eu aqui consegui, eu não faço questão de falar, o meu grupo do Colegiado Estadual de Dança aqui do Rio de Janeiro, são pessoas maravilhosas, são pessoas que, é um espaço que veio, ele nasceu como um espelho. Ele realmente, eu usei o colegiado estadual, nacional, toda aquela nossa experiência para trazer aqui para o estado do Rio de Janeiro. São colegas maravilhosos, são pessoas que eu amo
do fundo do meu coração, eles fazem o mesmo trabalho que a gente fazia, de forma solidária, aguerrida, então eu quero muito agradecer aqui a esse colegiado, que não desiste, que está ali, e que ele é um colegiado diferente, diferenciado, ele tem pessoas com mais experiências em suas áreas da dança, tem pessoas jovens, inexperientes, e que às vezes diziam para mim, Denise, não, eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir. Eu digo, vai, todo mundo vai conseguir, que isso? Então é só questão de querer, entendeu? E reforço aqui a minha sugestão, vamos botar a mão na massa, vamos partir, já estamos em processo de conferência, essa conferência já começou, vamos nos organizar, vamos sim fazer contato com os colégios, com os conselhos estaduais, com os conselhos municipais, os colegiados de dança. Há 2 ou 3 dias atrás, eu fiquei numa reunião de horas com um colegiado de dança do Rio Grande do Sul, um pessoal maravilhoso, porreta, fizeram uma reunião linda, eu estou sempre em contato com eles, então vamos ver quais são os outros estados que têm. Eu estou muito nessa pegada de fazer as pessoas entenderem, cada estado montar o seu colegiado de dança, para ter a sua estrutura própria de dança, esse colegiado ele vai dar força, como a gente faz aqui. Cada representante regional aqui do Rio de Janeiro, ele dialoga com as suas secretarias municipais e vai levando a importância de ter o seu sistema municipal. Nós temos gente no colegiado hoje que são coordenadores de dança dentro do seu município. Municípios aqui, da Baixada Litorânea, da região serrana. Então é isso, é essa rede é que vai trazer força, é que vai fortalecer. Então, vamos montar a rede da dança, a rede da cultura, mas nós aqui, o nosso recorte é a dança, a gente sempre vai estar aqui lutando por ela. Vamos embora, vamos junto que a gente consegue. Vamos ter força, gente, vamos ter força. Abrindo aqui. Bom, assim, das considerações finais, eu queria salientar um ponto que para mim é extremamente importante, dizer que a cultura é a base da identidade de um povo. Então, a partir daí, todas essas construções que nós fizemos ao longo dos anos, elas servem de embasamento. Eu vejo que essas guerreiras, como vocês, que estão até hoje, já passaram por diferentes gestões, já passaram por diferentes pessoas estando nos governos de estado, município e até da União. Assim, é extremamente importante, né, que vocês, as macacas velhas, como diz a Bia, né, mas vocês fazem parte dessa construção histórica. Então, primeiro, enaltecer essa batalha, é uma batalha árdua, é uma batalha que muitas vezes a gente não tem o devido reconhecimento, mas salientar que a nossa Constituição diz isso, né? Que, como a Bia diz, um dos princípios do Plano Nacional de Cultura é justamente a diversidade das expressões culturais, e outro é a questão do fomento à produção e à difusão e circulação do conhecimento e bens culturais. Isso faz com que a gente possa trazer para a nossa discussão, faz com que a gente esteja também em contato com esses parlamentares que às vezes estão à frente e não sabem o quanto é importante a gente ter as artes e ter a cultura como a nossa premissa. O quanto a gente significa no que diz respeito à economia, no que diz respeito, inclusive nesse momento que a gente está vivendo agora, né, a gente tem salientado muito isso, né, e pontuado que mesmo nesse momento de pandemia, as pessoas estão trabalhando, estão fazendo a sua arte, muitas vezes nas suas casas, muitas vezes nos seus lugares ali, durante a sua quarentena, está trazendo sempre a importância de que as artes e que a cultura esteja sempre presente. E, por último, dizer também que um dos princípios que eu trago para mim é que a gestão é feita de pessoas, né? E isso é extremamente importante, a gente salientar isso e reforçar que as pessoas que estão à frente, a gente poder trazer para esse histórico que nós temos nos nossos planos, para esse histórico de tudo que foi feito ao longo desses anos. Agradecer mais uma vez essa oportunidade a todas as pessoas que tiveram um tempinho aí, desde o meio-dia, no seu horário de almoço, estão aqui nos acompanhando de todo o Brasil, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Ceará,
Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, pessoas aí, algumas até eu conheço, pessoas bem importantes que têm nos acompanhado e trazer essas discussões, porque são discussões de alto nível, extremamente produtivas. Nesse momento, a nossa bandeira maior é a cultura, é as artes, independente da questão da sua ideologia política, né, o que a gente traz para a discussão, mas a nossa bandeira nesse momento, sobretudo, é a cultura e as artes. É importante a gente ter isso como premissa. Agradecer às colegas também, Denise e Aquarone, por todo esse trabalho aí que você tem feito aqui no estado do Rio de Janeiro. Meire, nossa senadora do Tocantins, senadora cultural do Tocantins, que sempre traz isso maravilhosamente bem também, as suas colocações. E Bia, assim, não tenho palavras para dizer o quanto é importante ter você trazendo essas discussões aí ao vivo, né? E também a oportunidade de ter você também no Legislativo esse ano, aí eu tenho certeza que vai ser extremamente importante isso para nós. No estado, o estado de Santa Catarina vai ter um retorno muito significativo a partir dessa oportunidade. Tá bom? Muito obrigado e estou sempre à disposição. A gente não foge da raia, né, gente? A gente não pode raia. Onde a corrida for, a gente é o primeiro a se inscrever, né? Estamos todos inscritos em todas as matérias, estamos sempre aprendendo, estamos sempre nos renovando, né? Também, não só intergeracional, como interdisciplinar, como dialogando com todas as frentes. Eu falo que a cultura, ela é partidária em algum momento que ela precisa ser, mas ela é suprapartidária, ela é pluripartidária, né? Eu nem... A gente está acima de tudo isso, de todas essas questões políticos partidárias, mas a gente não foge da ciência política, porque a gente acha que nasceu com o bichinho picado, e se a gente está aqui é porque a gente já teve, e sempre esteve às nossas frentes desde criança, e a gente quer deixar isso para o futuro. Muito obrigada, agradecer a participação. Obrigada. Amo vocês, amo vocês todos. Olha, também amo. O Rui está aqui ainda online, eu quero dizer que ele está estimado para a próxima live, Fabiano também, porque Fabiano vai estar em todas as lives, e vamos tentar trazer um pessoal lá do Rio Grande do Sul, a Marila já convidei, eu gostaria muito que o pessoal da UFBA lá viesse, né? Vamos ver se a Lúcia falar com a Suki, com a Dulce. Então, aí Marquinhos vai ser a próxima geração, porque Marquinhos é criança ainda, dos jovens ainda vai ser a terceira live. Mas vamos provocar isso, gente, vamos retomar o nosso... Deixa eu só registrar aqui, Bia, que o B-Boy Robson, da Resistência Ativa, aqui do Tocantins, conhece o Fabiano, tá mandando 1 milhão de abraços para você, Fabiano, aqui pelo meu Face, mandando abraço para Bia e Denise, que super admira vocês também, aqui do começo até o final. Então, eu enviando os abraços dele aqui para vocês. Que lindo! Vocês vão ficar com essa live disponível, assim, para a gente compartilhar. Vamos compartilhar muito. Vamos já prever a próxima, depois a gente já faz uma agenda para compartilhar com os nossos colegiados aí. E também pode ir no meu canal do YouTube, Biatep, que ela vai ficar lá salva, e no Facebook da gente já estão todos lá. Muito obrigada, um beijo, fiquem com Deus. Quinta-feira, todo mundo na torcida, tá? E com certeza. Grande obrigada, aqui, força. Fiquem só mais um instantinho aí, até a gente derrubar, eu mesmo que vou derrubar. Beijo para vocês. Tchau, galera, muito obrigada aí pela participação de vocês. Acompanhem nosso canal, fica ligado nas redes sociais dos colegas, compartilhem os eventos, os canais dos nossos colegas também. A gente precisa se curtir nesse momento internet, nesse momento virtual. Vamos lá nos canais do pessoal, assistam todas as lives que vocês tiverem pela frente, porque a gente vai estar falando sempre assuntos importantes para a dança, para a cultura do nosso país. Muito obrigada pela presença de todos e até mais.